Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Olá, meu irmão e minha irmã. Nós estamos hoje, quinta-feira, dia 24 de julho, reta final do mês, e nós estamos nesse período, que é o período da 16ª semana do Tempo Comum. Nós temos hoje, nesta quinta-feira, o Evangelho de Mateus, que é do capítulo 13, do 10 ao 17. Esse capítulo que faz parte do ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 8 até o 18. Esse trecho ele é tirado do semeador, que também está nos livros de Marcos e também de Lucas, onde nós temos a parábola do reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o reconhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, mas não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouves, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. De fato, quando nós observamos cada evangelista, Marcos, Mateus e Lucas, e também São João, nós observamos que Jesus, em diversas passagens, ele de fato conversa com as pessoas, com os discípulos, com a multidão em parábolas, trazendo o cotidiano daquele povo para simplificar a mensagem, fazer com que os corações duros pudessem se arrepender daquilo que estava fazendo ou até mesmo da conversão. A gente precisa entender o contexto histórico também do processo. Jesus ele fala para os humildes, os pobres, pessoas simples que não tinham condições de ler ou escrever, que tinham pouco conhecimento, pouca cultura, e que via no sofrimento daquela vida, no sofrimento da situação que eles estavam ali, à mercê do imperador romano, das dificuldades, das próprias imposições dos mestres da lei, dos fariseus. E aí o que acontece? Jesus ele vai revelando o mistério de Deus, colocando esse novo projeto da redenção para aqueles que estavam precisando ouvir, mas também enxergar com o coração. E aí Jesus ele também observa algo, de que aquele momento era um momento único. Muitos no passado tinham como profecia a chegada do Messias, a passagem do Salvador na terra, e não puderam estar, porque nós nascemos, vivemos e morremos. Mas aqueles discípulos, aqueles que o seguiam, tinham esse privilégio de estar ao lado do Pai. E é nesta passagem que nós observamos justamente o Senhor conversando com cada um de nós. É graças a esta nova aliança, é a prática de Jesus no dia a dia, curando e ensinando, e fazendo com que os olhos e o ouvido e a própria boca fossem de uma forma diferente, ou seja, que a palavra pudesse ter efeito concreto, que o ouvir não entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, e o olhar
com olhar de misericórdia para aqueles que mais precisavam e que necessitavam da misericórdia do Senhor. E nós precisamos continuar fazendo isso, oferecer as condições necessárias para que as pessoas entendam. A igreja ela precisa ser simples, a palavra precisa chegar a todos. Essa é a grande missão de quem prega, de quem é catequista, dos sacerdotes, das irmãs, de todos aqueles que têm a responsabilidade da pregação e de cada agente pastoral que também, através das suas ações, coloca em práticas a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Precisamos chegar nos corações daqueles mais marginalizados, que por um motivo ou outro, também nos tempos atuais, não têm uma educação de qualidade, não têm dignidade naquilo que é proposto no cotidiano. Que o Senhor Todo-Poderoso possa nos dar esta alegria da glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você possa ter uma excelente quinta-feira, uma semana abençoada e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.